Bom, vamos lá. A quarta mensagem da série Cansados da Fé Evangélica. Deixa eu ver os comentários aqui. Vamos lá, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, me coloco diante de Ti neste momento, clamando mais uma vez por Tua graça, por Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo ao Senhor, Espírito Santo, direção mais uma vez, mais uma noite, neste momento em que compartilho a Tua palavra com cada uma dessas pessoas que estarão aqui ao vivo, também de todas a quem essa mensagem alcançar. Que o Senhor possa me ajudar a tratar desse assunto, que é um assunto delicado, sério e também muito grande, mas que eu vou me propor a tratar dele aqui em apenas uma hora. Te peço então que o Senhor possa me ajudar, que o Senhor possa me ajudar a ser simples, claro, objetivo a respeito desse assunto, e que enquanto eu falo, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, levando a Tua palavra no mais íntimo do ser de cada pessoa, para que a Tua palavra possa gerar transformação verdadeira no coração de cada uma das pessoas que irão ouvir essa mensagem, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Então vamos lá. Nós chegamos à quarta mensagem, ao quarto motivo, né, que leva a pessoa a cansar da fé evangélica, e hoje eu não vou repetir, né, quem são os cansados da fé evangélica. Se você estiver vendo essa mensagem pela primeira vez, ou vê aí no meu canal no YouTube, no meu Instagram, as outras mensagens vai estar salvas aí. Então vamos lá. O assunto de hoje é religiosidade, e o subtítulo é falsas seguranças, ou seja, as falsas seguranças que a religiosidade traz. Então nós vamos falar o que é religiosidade ou o que é religião, e as falsas seguranças, e eu vou explicar o que é falsa segurança, o que é que eu quero dizer com falsas seguranças, que a religião traz, que a religiosidade traz. Vamos começar então definindo o que é religião, né? Definir então o que é religião. Eu gosto muito do site Dicionário Informal, porque é um dicionário online onde, vamos dizer assim, ele não traz as traduções, o significado das palavras de forma tradicional que a gente acha nesses dicionários de escola. O dicionário informal se propõe vamos dizer assim, a pesquisar qual é o senso comum das pessoas a respeito do significado de algo e dar ali vários significados dessa forma. Então, eu escolhi, de todos os significados que o dicionário informal dá de religião, eu escolhi 3 significados que, para mim, é os que melhor definem. Então, o quarto significado que a gente acha no site do dicionário informal é de origem latina, falando da palavra religião, de origem latina, representa um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e os seus próprios valores morais. O significado 6 diz assim: é um sistema formado por pessoas que acreditam e seguem determinado tipo de doutrina em busca do conhecimento de Deus. O significado 8 diz assim: a forma usada pelo homem em busca de Deus, resultando em enorme diversidades de expressões religiosas. E aí, pensando nesses 3 significados, resumindo, eu defini assim: é um conjunto de doutrinas que definem a maneira como a pessoa busca um relacionamento com Deus. Então, o que é religião? Quando eu falar sobre religião, em que eu estou pensando? Estou pensando em um conjunto de doutrinas que define a maneira como a pessoa busca um relacionamento com Deus. Lembrando que esse Deus, a qual as pessoas buscam relacionamento, vai variar de religião para religião. Cada religião que existe no mundo, e existem milhares de religiões no mundo, vai definir Deus de uma maneira diferente, né? Sendo assim, o quarto motivo por que eu creio que as pessoas se cansam da fé evangélica é a religião evangélica e suas falsas seguranças. Então vamos lá. O quarto motivo para mim que leva as pessoas a se cansarem da fé evangélica, abandonar a igreja, desistir da igreja, desistir e abandonar nesse processo até mesmo o próprio Jesus, é a religião evangélica, né? A grande separação hoje em dia é católicos e evangélicos no que diz respeito ao cristianismo, né? Aqueles que creem na Bíblia.
Então, dentro do cristianismo, aqueles que creem na Bíblia, creem em Jesus, a grande, vamos dizer assim, diferença é entre católicos e evangélicos, né? Ah, de qual religião você é? Ah, eu sou católico apostólico romano. Ah, eu sou evangélico, né? E por aí vai. E, vamos dizer assim, é, esse meio evangélico já se tornou uma religião. Já existe a religião, dentro da religião evangélica, aí tem outras várias diferenças, várias diversidades, né? Mas poderíamos colocar num grupo maior que é a religião evangélica. E para mim, o quarto motivo dos principais que leva a pessoa a cansar-se da fé evangélica é a religião evangélica e as falsas seguranças, eu vou explicar mais para frente, que essa religião evangélica dá às pessoas. Para mim explicar melhor, então, depois eu volto na religião evangélica, vamos abordar o assunto de religião, primeiramente. Para que a gente possa entender como que a religião é muitas vezes diferente de um relacionamento verdadeiro com Deus, e essa é a ideia que eu me proponho, a mostrar como que ser religioso nem sempre é sinal de que você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, como que o próprio Jesus definiu isso, como que Jesus falou desse assunto, e para isso eu vou usar duas passagens principais, que é Mateus 23, dos versículos 25 a 28, e João capítulo 3, do versículo... não lembro agora os versículos, mas eu vou ler aqui para frente. Então vamos ler Mateus capítulo 23, do versículo 25 a 28, diz assim: Jesus dizendo: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Bom, depois você pode ler com o tempo Mateus capítulo 23, o capítulo todo, sugiro você a ler. Na verdade, eu sempre sugiro você a ler o capítulo todo, a passagem inteira, o livro inteiro, se possível, dos que eu sempre cito aqui. Então, eu vou resumir ao seu o que está acontecendo aqui. Aqui no capítulo 23 inteiro, Jesus está conversando, e não apenas conversando, mas exortando, corrigindo os fariseus e os mestres da lei. Quem eram os fariseus e os mestres da lei da época de Jesus? Quem eram essas pessoas com quem Jesus está... Quem são esses que Jesus está chamando de hipócrita, de sepulcro caiado, de copo sujo? Quem são esses? Bom, os escribas e os fariseus e os mestres da lei da época de Jesus eram os mestres da religião. Era, vamos dizer assim, o povo top da religião da religião judaica da época de Jesus. Eram aqueles que sabiam a Bíblia de có e salteado, né? Os religiosos da época de Jesus, aqueles experts em religião, aqueles devotos mesmos, eram os escribas, os fariseus e os mestres da lei. Mestres da lei até por causa disso, porque eles eram mestres na lei que hoje nós conhecemos como a Bíblia, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Eles eram mestres na Bíblia, mestres no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia, sabiam de cor, literalmente, eles sabiam de cor, decorado, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Estes eram os leis, eles não trabalhavam, eles viviam para estudar a Bíblia, para estudar a lei de Deus, e eram extremamente religiosos. E nesse capítulo 23, através da conversa que Jesus tem com esses religiosos da sua época, nós podemos perceber como que Jesus definiu a religiosidade e o seu perigo, e o perigo de ser apenas religioso. Jesus define através dessa conversa, e você vai ver que o tom dessa conversa que Jesus teve com os religiosos, na verdade, com todas as conversas que Jesus tinha com os religiosos, ele sempre usava um tom pesado. Com os pecadores, aqueles que viviam a vida do jeito que queria, Jesus era mais brando, Jesus era mais amoroso, mas com os religiosos, não. Com os religiosos, não. Com os religiosos, ele pegava pesado, ele chamava eles de hipócritas. Hipócritas é o que nós poderíamos chamar hoje de ator, né? A palavra hipocrisia vem de
ser ator. Você vê a novela e vê os atores na novela, eles têm um nome, eles têm uma personalidade, mas aquilo ali é só um papel, é só um personagem, eles não são exatamente daquela forma. Quando Jesus chamava alguém de hipócrita, a palavra hipocrisia, a palavra hipócrita na sua época e do original, a origem da palavra, significa isso, significa parecer ser o que você não é. É como você ter um personagem. E é essa palavra pesada que Jesus usa para se referir aos religiosos. Vocês são hipócritas, vocês não passam de atores. Né? E nos versículos que eu li, especificamente do versículo 25 a 28, ele vai mostrar por que ele falava isso. Jesus chama eles de hipócritas. Jesus diz assim, vocês parecem ser, mas na verdade não são. E outro detalhe, antes de eu entrar, Jesus também neste capítulo vai deixar claro que o fato de alguém ser religioso não significa que ele tem um relacionamento verdadeiro com Deus. E Jesus também vai dizer que você ser religioso não significa, em primeiro lugar, que você tem um relacionamento com Deus, e em segundo lugar, ser religioso apenas não é suficiente para você ter um relacionamento com Deus ou ser de Deus, né? Um termo popular, fulano é de Deus, Beltrano é de Deus, nossa, essa pessoa é tão de Deus, né? É um termo popular que a gente usa. O que Jesus vai definir, o que a gente pode entender através desse capítulo, é que ele disse que ser religioso, saber a Bíblia de salteado, não significa que você tem um verdadeiro relacionamento com Deus e não significa isso é suficiente para você ter um relacionamento com Deus. Então vamos entender como que ele definiu a religiosidade, o ser religioso apenas através dessa passagem. Vamos entender os versículos que eu li, 25 a 28. Jesus usa duas metáforas, duas ilustrações para dizer para os fariseus, para revelar para eles o que eles eram. Jesus é como se Jesus pegasse um espelho e desse e falasse com eles assim, se olhem no espelho, olha como vocês são no espelho. E ele usa essas ilustrações para mostrar para eles quem eles eram na verdade, ou o que a religiosidade deles era para o Senhor Jesus. Jesus usa duas metáforas, duas ilustrações. A do copo ou do prato, né, dependendo da tradução, a do copo e a do sepulcro. Primeiro ele diz assim, olha, vocês são hipócritas. Por quê? Vocês limpam o exterior do copo, mas o interior do copo continua sujo. Você já lavou um copo na sua vida, eu tenho certeza. Você não lava apenas o exterior do copo, põe ele lá no lugar onde eles ficam lá, no armário, na gaveta, e fala, agora tá bom para usar. Não, você lava em primeiro lugar até, né? A gente lava por dentro para depois lavar por fora. Jesus está dizendo, olha, a religião de vocês, a religiosidade de vocês é apenas por fora. Vocês limpam, e esse limpar o copo significa se preocupar, significa mudar. Ele diz assim, vocês mudam com a religião de vocês o lado de fora, o exterior do copo, quando na verdade o interior ainda está sujo. Se eu chegasse na sua casa e o lado de fora de um copo estivesse limpo, mas por dentro estivesse sujo e você me oferecesse café nesse copo, eu não beberia. E por mais que você fale, não, mas por fora tá limpo, mas peraí, por dentro ainda tá sujo. É o que Jesus está dizendo. A religiosidade de vocês, com a religião de vocês, vocês limpam apenas a parte de fora. E aí nós entendemos que a parte de fora são as atitudes, são os comportamentos, são atitudes que as pessoas fazem, que nós vemos as pessoas fazerem. Mas Jesus diz assim, mas por dentro vocês estão sujos. Ele também usa o exemplo do sepulcro caiado, que é um túmulo no cemitério. Jesus diz assim, olha, vocês são como os túmulos do cemitério. Você vai no cemitério, tem muito cemitério que é lindo, né? Na verdade, a maioria dos cemitérios são bonitos. Tem grama verde, tem belas flores. Se você é de Lafayette, você já deve ter ido no jardim aqui em Conselheiro Lafayette, é lindo, tem um gramado, tem flores e etc e tal. Jesus estava dizendo, olha, vocês são como sepulcros caiados, vocês são como túmulos de cemitério, por fora estão pintados, tem grama ao redor, tem flor, mas por dentro só tem podridão, só tem imundícia, tem corpo morto lá, tem uma pessoa morta lá dentro. Então Jesus está dizendo para eles, através dessas duas ilustrações, dizendo o seguinte, a religião de vocês, a religiosidade de vocês não faz nada, não demonstra nada, não é nada para mim a não ser como se fosse um copo limpo por fora e sujo por dentro.
que Jesus está querendo dizer? Jesus estava dizendo assim, olha, por causa com essa religiosidade de vocês, e aqui se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Jesus falou que eles oravam, e eles oravam por muito tempo, não era 5 minutos. Eles davam oferta, eles davam esmolas, eles faziam muitas coisas que um religioso faz. Mas Jesus estava dizendo assim: vocês são assim só por fora. Isso é só aparência. Por dentro, no coração de vocês, vocês não são nada. Vocês estão sujos, cheios de hipocrisia e de maldade. Jesus define aqui a religiosidade, a religião morta, dizendo que qual é a característica da religião morta, da religiosidade? Ela é por fora o que ela não é por dentro. Ou uma pessoa que é apenas religiosa, com atitudes, ela pode parecer ser alguma coisa para as pessoas. Jesus diz assim: vocês são hipócritas. Por fora, vocês parecem justos. Vocês tomam atitudes de pessoas justas. Mas por dentro, vocês não são. Vocês são maus, são pecadores. Vocês são cheios de maldade. E isso é uma pessoa ela pode ter atitudes de quem é religioso, de quem serve a Deus, de quem é de Deus. Mas por dentro, ela não é. E Jesus vira para o topo, para as pessoas do top da religião da sua época, pessoas que eram até admiradas pelo povo, por aqueles pecadores, mas Jesus diz assim: eles não são isso que eles dizem ser, não. Eles não são isso, não. Eles são sepulcros, eles só são, mas por dentro eles não são. O problema da religiosidade, e deixa eu te ajudar a entender o que Jesus estava querendo dizer com isso. Jesus estava dizendo o seguinte: a religião de vocês muda vocês por fora, mas não muda vocês por dentro. Porque Jesus, o que eu percebo Jesus definindo aqui nesse capítulo, é que a religião, a religiosidade, ela foca e ela consegue até mudar as atitudes externas da pessoa. Quem a pessoa é por fora. Faz a pessoa deixar de fazer algumas coisas e faz a pessoa passar a fazer algumas coisas. Mas a religião não tem o poder de mudar o coração da pessoa. Não tem o poder de mudar o coração da pessoa. Ela muda a pessoa por fora, a aparência. Pode mudar o estilo de cortar a pessoa, pode mudar o estilo de pessoa no coração. A religião não pode mudar o coração das pessoas. O problema da religiosidade é que ela não pode e não muda, não consegue mudar o coração das pessoas. E mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai mostrar quem ela realmente ainda é por dentro. A religião gera hipocrisia, como a dos fariseus. A pessoa é por fora, mas não é por dentro. Então, essa é a característica. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus falando também com os religiosos, Jesus diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha também o que para mim define muito bem a religião segundo o conceito de Jesus. A pessoa pode me honrar a Deus, louvar a Deus com a boca, mas é como diz um termo popular da gente, né? É da boca para fora. Já ouviu? Isso aí é da boca para fora. O que Jesus está dizendo é, esse amor deles por mim, esse amor deles para com Deus é da boca para fora. Essa atitude de justo de Deus, eles são do lado de fora, eles estão longe de mim. Essa é a maneira que Jesus tem. A religião tem sim um lado positivo. A religião ser um conjunto de doutrinas, mas a religião, principalmente quando Jesus com a religião e também os apóstolos, a maneira como o Novo Testamento vai lidar com a religião é sempre olhando o lado negativo. A mesma coisa da gente olhar a política. A política tem lá o seu lado ruim de pessoas que entram na política e roubam as pessoas, roubam o país e enganam o povo. Mas a política em si não é ruim. É possível você fazer política e usar a política para o bem do povo. A cada dia está parecendo mais difícil, né? Mas é possível sim. É o que Jesus. O relacionamento com a religião é assim. É possível ter uma religião
pura. Tiago vai dizer que a verdadeira religião, a religião imaculada pura, é cuidar dos órfãos e das viúvas e os necessitados nos seus devidas necessidades e não se contaminar com o mundo. Então, há o lado positivo da religião. A gente não tem que acabar com toda forma de religião, com todo o conjunto de doutrinas, de regras, não. Mas o que Jesus define é que quando a gente segue apenas a religião, quando a gente é apenas religioso e a gente passa eu até sigo as regras e as doutrinas da religião por fora, mas por dentro eu ainda não mudei. Eu até louvo a Deus com meus lábios, eu vou no culto, eu faço isso, faço aquilo, mas o meu coração está afastado de Deus. A minha motivação por trás daquilo não é verdadeira. É o que Jesus diz no capítulo 23. Jesus vira para os fariseus e fala assim, olha, como é que eu posso dizer? Eu esqueci o termo que ele usa. Vocês, vamos dizer, vou usar o termo aqui, vocês abusam das viúvas, vocês vão nas viúvas e comem a comida delas e tomam todo o tempo delas e como desculpa para isso fazem longas orações. Então, Jesus está definindo aqui o lado negativo e perigoso da religião. Por que Jesus diz que é perigoso a religiosidade? Porque ele disse assim, é perigoso porque você acha que é de Deus, você passa a acreditar que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, quando na verdade você não tem. Quando na verdade é apenas uma fachada, é apenas uma encenação. Você até vai no culto, as pessoas podem olhar para você e até achar que você é de Deus, mas no seu coração, por dentro, você não é. Dentro de você ainda tem pecado, maldade, crueldade e todo tipo de coisa ruim. Você não passa de um copo que por fora está limpo, mas por dentro está sujo. É assim que Jesus definiu os religiosos da sua época. Por isso que Jesus pegava muito pesado com eles. Porque eles tentavam parecer para o povo ser de Deus, quando na verdade eles não eram. Por dentro eles tinham maldade, eles eram hipócritas. E não é diferente nos nossos dias de hoje, né? Agora, Jesus demonstrou qual que é o contrário dessa religiosidade. Tá, Jesus mostrou e pegou pesado e mostrou o perigo e o problema de ser apenas religioso. Agora, qual é a solução? Como que Jesus definiu a maneira certa de ser? Nós podemos perceber isso em João capítulo 3, dos versículos 1 a 7 e 9 a 10. Olha o que diz. É uma passagem bastante conhecida da conversa de Jesus com Nicodemos. Olha o que diz. Havia um fariseu, ou seja, esse homem... Havia um fariseu chamado Nicodemos, ou seja, Nicodemos, que era esse homem com quem Jesus vai conversar aqui, era também um religioso da sua época. Fazia parte desse grupo que Jesus pegava muito pesado com eles. Olha o que diz. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ou seja, era alguém patente alta, era alguém que tinha status, que tinha, vamos dizer assim, o seu lugar no meio dos religiosos. Seria como se fosse um pastor respeitado hoje em dia, né? Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, você é mestre em Israel e não sabe disso? Então, eu quero destacar que, conversando com um religioso chegou perto de Jesus, Nicodemos, e creio eu, depois de ouvir muitas das pregações de Jesus, e muitas dessas, Jesus pegando pesado com os religiosos, e Nicodemos chega perto de Jesus e fala, mestre, eu reconheço que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode falar ou fazer os milagres que o Senhor faz se não for de Deus. E em resposta disso, Jesus vira para ele e fala assim, olha, ninguém pode ver o reino de Deus ou fazer parte do reino de Deus
se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta, como que eu posso nascer de novo? Tem como eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus explica o que é o novo nascimento. Jesus disse assim, ninguém pode ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então vamos lá. Em contraste com a religiosidade, e como uma solução, Jesus pegava pesados com os religiosos. E aqui vemos um religioso que talvez movido com as pregações de Jesus, chega perto de Jesus e eu percebo Nicodemos assim, mestre, o que eu faço então? Qual que é a maneira certa de fazer? Jesus vira para ele e diz assim, se você quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus, que essa é a linguagem que João diz, que é fazer parte do reino de Deus, se você quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus, se você quer fazer parte do reino de Deus, você precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Essa é a verdadeira maneira e a maneira certa de se relacionar com Deus. E na verdade Jesus disse assim, é necessário. Ou seja, é impossível ter um relacionamento verdadeiro com Deus, ser de Deus realmente, sem nascer de novo. Se não nascer de novo primeiro. Se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, você pode ser religioso. Jesus estava dizendo para Nicodemo, você pode até ser religioso, saber a Bíblia de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. Mas se você ainda não nasceu de novo, você não tem um relacionamento com Deus e nem pode ter um verdadeiro relacionamento com Deus e você nunca vai deixar de ser apenas um religioso. Agora, o que Jesus estava querendo dizer com nascer da água e do Espírito? Porque Nicodemos também não entendeu. Ele falou, como que pode isso? E Jesus vira para ele e fala assim, olha, você já devia saber. Você não conhece a Bíblia? Você não é religioso? Você devia saber disso, mas não sabe. E aí, o que Jesus quis dizer com nascer da água e do Espírito? Bom, para a gente entender o que Jesus quis dizer e o que significa nascer da água e do Espírito, a gente precisa ler a passagem de Ezequiel capítulo 36. Pelo menos nos versículos 24 a 27, diz Ezequiel 36. Deus dizendo, aqui Deus fazendo uma promessa para o seu povo. Olha o que Deus diz. Pois eu os tirarei das nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para sua própria terra. Versículo 25. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um novo coração de carne. Porei o meu espírito, o Espírito Santo, em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Bom, vou explicar. A maioria dos evangélicos hoje não só acreditam como pregam que nascer da água é o batismo, é se batizar. Isso não é verdade, não está correto entender. Quando Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito, ele não estava dizendo que você precisa batizar e receber o batismo com o Espírito Santo. Não é disso que Jesus estava dizendo. Não é isso. Em João capítulo 3, Jesus faz uma referência ao capítulo 36 de Ezequiel. A essa promessa que Deus fez para o seu povo da época de Ezequiel, no capítulo 36. Qual foi essa promessa? Deus virou para o povo e disse assim, eu vou aspergir água, eu vou jogar água pura sobre vocês e vou purificar vocês dos seus pecados. Vou tirar o coração, vou dar um novo coração para vocês, vou dar um novo espírito para vocês, um novo espírito e um novo coração é a mesma coisa, e vou colocar dentro desse novo coração o meu espírito, ou seja, o Espírito Santo. É isso que Jesus a essa promessa de aspergir água pura para purificar dos pecados e dar um novo coração e colocar o Espírito Santo dentro do novo coração da pessoa, é a essa promessa que Jesus está fazendo referência em João 3. É por isso que Jesus vira para Nicodemos e diz, você devia saber disso. Você não conhece a lei, você não conhece o Antigo Testamento, você devia saber do que eu estou falando. Você devia entender que eu estou me referindo à promessa que Deus fez para o seu povo lá em Ezequiel. Mas Nicodemos não entendia isso. Então, desse nascer da água e nascer do Espírito, é uma referência a essa promessa que Deus fez para o seu povo na época de Ezequiel, no capítulo 36. E para que você entenda, quando Deus fez essa promessa para o povo de Deus estava passando por um dos seus piores momentos, um momento de rebeldia, de rebelião
em pecado. O povo tinha chegado a um ponto que, no capítulo 36 de Ezequiel mesmo, Deus diz assim: o meu povo está cometendo pecados piores do que quem não é meu. Ou seja, o meu povo chegou a cometer pecados piores do que aqueles que não são meus, que não são de Deus. E Deus diz assim, eles chegaram a fazer coisas piores. E eles, por causa desses pecados, estão envergonhando o meu nome. Leia o capítulo completo para você ver. E em meio a essa má notícia, essa corrupção do povo de Deus, Deus faz essa promessa para o seu povo. E olha, Deus não fez essa promessa porque o povo se arrependeu, não. Antes do povo se arrepender, Deus faz essa. Deus vira para o povo e fala assim, olha, vocês estão me decepcionando, vocês estão envergonhando o meu nome, cometendo pecados piores do que os povos de outras nações. Mas aqui eu vou fazer uma promessa para vocês. Um dia em que eu vou derramar água pura sobre vocês e vou limpar todos esses pecados de vocês. Eu vou tirar esse coração de pedra, rebelde de vocês, e vou dar para vocês um novo coração. E vou colocar o meu Espírito, o Espírito Santo, dentro desse novo coração. E como resultado disso, eu vou levar vocês a desejarem me obedecer novamente. Aqui há algo importante dessa promessa. É Deus quem faz tudo isso. Deus não está dizendo, olha, quando vocês fizerem isso, quando vocês abandonarem o caso, quando vocês isso, aquilo outro, aí sim eu faço. Não, Deus está dizendo, ó, vocês estão desse jeito, vocês são maus, pecadores, não querem saber de mim, os deuses vão um milagre na vida de vocês. Eu vou mudar vocês. E vou levar vocês a desejar. Por causa do que eu vou fazer em vocês, vocês vão desejar me obedecer. Por que é importante entender isso? Porque Jesus faz referência a essa promessa com Nicodemos. Quando Nicodemos estava perguntando para Jesus como viver da maneira certa, como agradar a Deus, como ter um verdadeiro relacionamento com Deus, Jesus faz referência a essa promessa. Jesus diz, é como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você não pode ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Você não pode agradar a Deus sem que antes Deus realize o que ele prometeu lá em Ezequiel na sua vida. Jesus estava dizendo, não só para Nicodemos, como para nós hoje, que não tem como eu agradar a Deus, eu viver um relacionamento verdadeiro com Deus, sem antes passar pelo milagre do novo nascimento. É impossível. Jesus está dizendo para Nicodemos, você nunca vai conseguir um verdadeiro relacionamento com Deus sem que Deus antes faça esse milagre do novo nascimento da sua vida. Nicodemos, Deus precisa operar um milagre do novo nascimento, que é o nascer da água e do Espírito na sua vida, antes que você possa ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E se isso não acontecer na sua vida, você até pode ser religioso, você pode até decorar a Bíblia, você pode até jejuar, dar esmola, dar o dízimo, dar oferta, jejuar, orar e orar muito, mas você não vai estar tendo um verdadeiro relacionamento com Deus, ainda que você faça todas essas coisas. Por quê? Porque você ainda não nasceu de novo. E ninguém que ainda não nasceu de novo pode agradar a Deus, pode ter um relacionamento com Deus. Esse é o perigo da religião. Por que a religião é perigosa? Por que o primeiro passo para ter um verdadeiro relacionamento com Deus e com Jesus é entender a diferença de um verdadeiro relacionamento e de ser apenas religioso? Quando você segue várias doutrinas, ensinamentos, várias regras da religião, independente de qual seja a sua religião, você acha que está tendo um relacionamento com Deus, quando na verdade não tem. E o pior, você pode até por fora ser bonzinho e justo, mas por dentro você não passa de um pecador depravado, cheio de maldade e hipocrisia. Qual é a diferença da religiosidade do novo nascimento? Aquele que não nasceu de novo não pode se relacionar com Deus, por mais que tente e se esforce para isso. Não conseguirá verdadeiramente. E se insistir em tentar, não passará de um mero religioso e estará enganando a si mesmo e os outros. Qual que é o perigo de ser apenas um religioso, independente de qual religião? Qual é o perigo de se gabar? Eu tenho tal religião, eu sigo tal religião. Não é vantagem nenhuma isso. Por quê? Porque você pode ser apenas um ator. Você pode ser apenas um mero religioso que se esforça para seguir regras e doutrinas, quando na verdade por dentro você ainda está sujo, você ainda é um pecador depravado, você ainda é um sepulcro caiado, cheio de podridão
por dentro. Você ainda não tem um coração, quando na verdade você tem um coração de pedra rebelde. Por mais que por fora você pareça um bom religioso. E qual que é o perigo disso? É que se você for apenas um religioso, é por isso que quando eu converso com muitas pessoas, elas falam assim, não, eu já tenho minha religião. Como se isso já fosse a solução dos problemas. Deixa eu te dizer, independente de qual religião você tenha, isso não é suficiente ou não é sinal de que você já tem um verdadeiro relacionamento com Deus. E qual que é o perigo disso? É porque a religião tenta produzir duas coisas que é impossível dela conseguir. Um verdadeiro relacionamento com Deus e transformar o coração da pessoa. A religião, nenhuma religião consegue mudar o coração da pessoa. Ah, Lucas, mas eu conheço muita gente de muitas religiões que é uma boa pessoa. Meu amigo, você está vendo só a aparência, você não vê o coração. Lembra daquele versículo famoso, conhecido por aí? Deus não olha a aparência, Deus vê o coração? Então, Deus mesmo disse isso para o profeta Samuel, quando Samuel olhou para um dos filho de Jessé e falou, é esse, porque olha a aparência dele, ele é bonito, ele é isso. E aí Deus vira para o profeta e diz assim, Samuel, não é esse. Eu não vejo como as pessoas veem. As pessoas veem apenas a aparência, mas eu vejo o coração. É assim. Nós podemos olhar para as pessoas e falar, nossa, esse fulano é de Deus, mas a gente não conhece o coração da pessoa. E nem mesmo a gente, né? A gente pode parecer religioso. Deixa eu te dizer, a respeito de mim, você pode até achar que eu sou de Deus, mas o meu coração, quem conhece de fato, é Deus. É Deus. Então, ser religioso, independente de qual religião você segue, não é sinal, não é prova. Você pode ser o religioso mais devoto da sua religião. Isso não é sinal de que você é de Deus. Não é sinal de que você tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Agora vamos chegar a um ponto aqui. Aí nós entramos na religião evangélica moderna. Então chegamos ao quarto motivo por que as pessoas estão cansadas da fé evangélica. Qual é o motivo? A religião evangélica. E suas falsas seguranças. Muitas pessoas não estão cansadas da verdadeira fé bíblica. Não estão cansadas de ser cristãs. E não estão cansadas de seguir Jesus Cristo. Muitas pessoas estão cansadas de seguir a religião evangélica moderna. Tem muitas pessoas que se cansam da igreja, mas não é porque ela cansou de Jesus. Não é porque ela cansou de ter um relacionamento com Deus. É porque ela cansou da religião evangélica. Ela cansou das doutrinas evangélicas. Ela cansou das regras da igreja evangélica. Quando, na verdade, eu já disse isso semana passada, ela nunca nasceu de novo. Ela pode estar na igreja há 10 anos, que isso não significa que ela nasceu de novo. Ah, mas olha lá, ela segue isso, ela vai todo domingo, é toda quarta, ela assiste sua live. Isso não é sinal de que a pessoa... Ela canta música, ela põe música na casa. Nada disso é sinal de que a pessoa nasceu de novo. Isso pode ser nada mais, nada menos do que um sinal de que ela apenas segue a religião evangélica moderna. Mas não é sinal, não significa que ela de fato nasceu de novo. E é por isso que muitos se cansam. Por quê? Qual é o problema? É que meu amigo, se você não nasceu de novo ainda, para você seguir a religião, você vai ter que se esforçar muito. Você vai ter que se esforçar muito. Por quê? Você já tentou ser ou parecer ser quem você não é? Você já tentou demonstrar para as outras pessoas uma virtude que você na verdade não tinha? Isso não cansa? Isso não cansa? Fingir ser alguém que você na verdade não cansa? É a mesma coisa se aplica aos religiosos. Se você não nasceu de novo, se o seu coração ainda não foi transformado por Deus, você pode até tentar ser um religioso. Você pode até tentar fazer parte da religião evangélica. Você pode até conseguir, mas você vai ter que se esforçar muito para conseguir. E sabe qual que é o problema? É que de tanta força que você vai ter que fazer para mudar, eu parei de fazer isso, agora eu vou fazer isso. Você vai ter que fazer tanta força que vai chegar um momento que você vai cansar. Vai chegar um momento que você vai cansar. Você vai cansar. Porque ninguém consegue fingir ser o que não é por dentro por resto da sua vida. É isso que Jesus falou com os religiosos. Vocês até são por fora, mas por dentro vocês não são nada. E esse é que é o problema da religião. É que você pode até se esforçar para seguir. A religião não pode mudar
mudar quem você é por dentro. E mais cedo ou mais tarde você vai cansar. É o que acontece com muitas pessoas. Elas ficam dentro das igrejas evangélicas modernas por 1, 2, 3, até 10 anos. Mas chega um momento. E é por isso que muitas pessoas voltam a fazer coisas piores do que faziam antes. Aí as pessoas olham e falam assim: rapaz, mas você não era evangélico? Você não falou que era de Jesus? E olha o que você voltou a fazer, que absurdo. Não, não, ele nunca foi. Ele nunca foi, ele nunca nasceu de novo. O que você está vendo ele voltar a fazer é o que dentro dele ele ainda tinha, nunca perdeu o desejo de fazer. Ah, então por que ele parou por um tempo fazer? É porque ele se esforçou, ele reprimiu isso dentro dele. Só que ninguém consegue reprimir os impulsos do coração pecador, do coração cheio de maldade, cheio do desejo pelo pecado dessa vida. E é por isso que mais cedo ou mais tarde de se esforçar para seguir as regras e acabam estourando. E aí, meu amigo, é por isso que tem gente que volta a quebrar o pau muito com uma intensidade muito maior do que antes. E aí a gente olha e fala lá, Jesus não transforma ninguém, porque lá, fulano, a gente achava que tinha mudado e não mudou nada. Não, ele nunca mudou. Nunca mudou por dentro, nunca mudou o coração. Por fora, ele até mudou algumas coisas. Deixou de cometer vários pecados e começou a fazer várias coisas. Começou a andar de terno, com a Bíblia debaixo do braço e todo domingo na igreja com o sol rachando, mas dentro dele ele continuou a mesma pessoa. Como eu disse semana passada, muitos se empolgam com o clube social que é a igreja evangélica moderna hoje e frequentam. E aí, para fazer parte desse clube, ela muda por fora, muda penteado de cabelo, muda a música que ouve, mas por dentro ela ainda não mudou. Isso vai ser passageiro. E mais cedo ou mais tarde, a máscara, né, como a gente gosta de dizer, vai cair. Ela vai mostrar quem ela realmente é por dentro, quem ela nunca deixou de ser por dentro. O que eu quero dizer com religião evangélica? É todo o sistema evangélico que existe hoje que leva as pessoas a acreditarem que estão com Deus quando na verdade não estão. O meio evangélico hoje se tornou uma religião. Há mais de 500 anos atrás, quando houve a Reforma Protestante, surgiu o protestantismo, o que hoje nós conhecemos como o meio evangélico. O protestantismo, a Reforma Protestante surgiu de uma luta contra a religiosidade na época da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas aquilo que no passado foi uma libertação da religião, hoje se tornou, em muitos casos, em muitas denominações, mais uma religião que escraviza a pessoa. E o que eu quero dizer com falsas seguranças? É tudo que essa religião evangélica diz para as pessoas fazerem e diz que relacionamento com Deus, que já estão salvas e que fazem parte do reino de Deus. O que eu quero dizer com falsa segurança? É que a religião, toda religião, mas a religião evangélica, prega para as pessoas, olha, se você fizer isso, se você deixar de fazer isso, você vai estar tendo um relacionamento com Deus, você vai ser salva, e quando Jesus voltar você vai para o céu, e você vai ser uma nova pessoa. Quando, na verdade, são apenas doutrinas da religião. São coisas que não é garantia. Não estou dizendo que uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo não faça essas coisas. Eu estou dizendo que fazer apenas essas coisas não é sinal de que ela nasceu de novo. Por quê? Porque religiosos podem fazer muitas coisas certas quando na verdade não tem um coração bom. Na própria passagem de Mateus 23, Jesus cita várias coisas que os religiosos da sua época, que os fariseus, faziam e que eram corretas. Jesus, no começo do capítulo, lê para você ver, Jesus fala assim para o povo, olha, tudo que eles ensinam para vocês, pode fazer porque está certo. Mas não sejam como eles, porque eles só falam, mas não fazem. E muitas coisas que eles só fazem para aparecer, quando na verdade por dentro eles ainda não são nada, não nasceram de novo e ainda são hipócritas e são apenas atores da religião. E isso acontece hoje no meio evangélico, na religião evangélica. Muitas pessoas praticam a religião evangélica hoje e acham que estão salvas, que estão tendo um relacionamento verdadeiro com Deus, quando na verdade não estão. Elas não passam de religiosas evangélicas. Frequentar uma igreja evangélica não é sinal de que uma pessoa nasceu de novo e que é de Deus, né? Para usar o termo tão comum hoje em dia.
Muitas pessoas que seguem a religião evangélica moderna ainda não nasceram de novo, não mudaram de coração, mas têm se esforçado para seguir a religião evangélica. E como consequência natural de toda religiosidade, chega um momento que faz tanto esforço para ser o que não são no coração, que isso cansa e leva eles ao esgotamento e ao ponto de cansei de fingir ser o que eu não sou. Na verdade, eles deviam dizer isso. Cansei de fingir ser o que eu não sou e eu agora vou ser realmente quem eu sou. E o maior problema é que as pessoas têm acreditado nisso e se enganado, achando que está tudo bem, que já conhecem a Deus, que são de Deus, quando na verdade seguem apenas a religião evangélica moderna. E aí, usando um versículo de quando Deus confrontou a religiosidade na época de Jeremias, Deus diz assim, falando principalmente dos líderes religiosos: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando na verdade não há paz nenhuma. Olha o termo que Deus usa para os religiosos da época de Jeremias. Os religiosos e principalmente os líderes religiosos dizem para o povo: olha, paz, paz, ou seja, está tudo em paz, está tudo certo, vocês estão agradando, vocês têm um relacionamento com Deus, vocês estão no reino de Deus. Aí Deus disse através de Jeremias, quando na verdade não tem nada disso. Eles acham que está tudo bem, que eles têm um relacionamento verdadeiro, que está tudo beleza, quando na verdade não está. Não está nada bem. E aí, seguindo a linguagem de Jesus no Novo Testamento, por fora eles até parecem ser, mas por dentro eles não são. E isso é o que eu chamo de falsas seguranças, e eu vou dar alguns exemplos dessas falsas seguranças. Só para definir. O que são essas falsas seguranças? São coisas que a religião evangélica moderna e principalmente os seus líderes, os seus pastores, dizem para as pessoas que se elas fizerem isso, elas já estão verdadeiramente num relacionamento com Deus, são de Deus, quando na verdade apenas isso não é sinal de que a pessoa já tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Vou dar alguns exemplos bem rápidos, práticos, de como isso manifesta dessas falsas seguranças. O primeiro é crer em um Deus verdadeiro. A primeira falsa segurança, acreditar num Deus verdadeiro, que existe só um Deus. Lucas, como assim isso é falsa segurança? Olha o que Tiago 2,19 diz. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Olha o que Tiago está dizendo. Você crê que existe só um Deus? Muito bem, mas até mesmo os demônios creem e tremem. Crer que existe um Deus e crer nesse único Deus não significa muita coisa. Segundo Tiago, até os demônios creem em apenas um Deus. Outras religiões também creem em apenas um Deus, mas não creem na Bíblia e muitas coisas são totalmente contrárias ao que a Bíblia diz dentro dessas religiões. Você pode crer que existe apenas um Deus e esse Deus não ser o Deus que se revela na Bíblia. Uma acusação verdadeira dos ateus é que 99% das pessoas que fizeram e fazem atrocidades, crueldades no mundo hoje e na história de toda a humanidade eram pessoas que acreditavam em Deus. Hitler acreditava em Deus e muitos outros que cometeram atrocidades eram pessoas que acreditavam em Deus. Muitos políticos que roubam e fazem muitas coisas erradas, a maioria das pessoas, você pode pesquisar isso na internet, que estão presas nas prisões do Brasil lá fora aí, são pessoas que acreditam em Deus. E esse é um dos argumentos que os ateus usam quando vai criticar aqueles que acreditam em Deus. E eles estão certos quando dizem que acreditar que Deus existe não é muita coisa. Tiago está dizendo, isso não é muito bem, parabéns. Se acredita em Deus, parabéns. Mas isso não é sinal de que está tudo certo na sua vida. Porque até demônios creem. E até pessoas que cometem crimes e atrocidades creem em Deus. Você já viu vídeo na internet de ladrões orando antes de meter um assalto? Pelo dinheiro conquistado através da corrupção? Tem na internet, meu amigo. Então, é isso que eu quero dizer. E essa religião moderna diz para as pessoas que se elas creem que só existe... Olha, não acredita em muitos deuses, não. Se você acreditar no único Deus verdadeiro, você já está salvo e parará. Isso é uma mentira, é uma falsa segurança. A segunda falsa segurança, ter muita fé. Se fala muito em ter muita fé. Você tem que ter muita fé, você tem que...
Na mensagem de semana passada eu já falei como que essa questão de muita fé está distorcida hoje. Se você não viu, vê lá a mensagem da semana passada. O que eu quero acrescentar essa semana, que eu acho importante, é o que é importante não é você ter muita fé. Ou o que faz realmente diferença não é você ter muita fé ou não, mas em quem ou no que você deposita a sua fé. Muitos que creem em falsos deuses têm muita fé neles. Outros têm muita fé nos demônios. Quantas pessoas servem a demônios em vários tipos de religiões aí? E eles têm muita fé nos demônios. E outros ainda depositam sua muita fé até mesmo no diabo. Você sabia que tem uma religião que adora o diabo? É só você pesquisar na internet. E se você conversar com uma dessas pessoas, você vai ver que eles têm muita fé no diabo. Então, a pessoa diz assim, eu tenho muita fé. Não significa que você tem um verdadeiro relacionamento com Deus e que está tudo certo e que se Jesus voltasse hoje você estaria salvo. Não significa isso. Outra coisa que é uma falsa segurança é algumas mudanças. Muitos acreditam que porque fazem parte da religião evangélica moderna e porque deixaram de cometer alguns erros que cometiam antes e porque fazem coisas religiosas que não faziam antes, elas já são uma nova pessoa e que tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Muitos acham, mas eu já parei de fazer esse pecado. Não, hoje eu oro, hoje eu faço isso aqui na igreja. Isso não significa que você já nasceu de novo e que tem um relacionamento com Deus. Um exemplo disso em Lucas 15, versículo 29, é a parábola dos dois filhos. O filho vira para o pai e diz assim, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Você vai ver pela parábola que o filho mais velho da parábola de Jesus obedecia o pai em tudo. Ele diz, eu nunca desobedeci uma ordem sua. Mas você vê pela parábola que ele não amava o pai. Ele não amava o pai. Ele obedecia ao pai só para ter coisas do pai. E é o que, novamente, a pregação de domingo passado também mostra como é isso. Muitas pessoas dão o dízimo, mas não é porque elas são generosas. Não é porque elas querem ajudar a sustentar a igreja ou ajudar nos pobres, nos necessitados. É porque dizem para ela que se ela der o dízimo, Deus vai fazer ela ficar rico. Então ela não obedece a Deus porque ela ama Deus, mas é porque ela quer algo de Deus. Outra coisa, batismo. Nem mesmo o fato de você ter sido batizado em uma igreja evangélica faz de você uma nova pessoa. Muitos evangélicos acreditam e pregam que é no batismo que a pessoa nasce de novo. Isso não é verdade, a Bíblia nunca disse isso. Como eu já disse, o nascer da água não é o batismo. Quando Jesus falou com Nicodemos nascer da água, ele não estava falando do batismo. Ele estava falando do aspergir da água, de Ezequiel 36. Então, nem mesmo se... Lucas, eu já batizei numa igreja evangélica. E isso não quer dizer nada. Lucas, você está falando que o batismo não é importante? Não, não estou dizendo isso. O batismo é importante. Mas não é porque uma pessoa se batizou que ela já nasceu de novo. Uma prova disso está em Atos capítulo 8. A Bíblia fala de um homem chamado Simão, que era mágico, praticava feitiçaria. Quando ouviu a pregação de Pedro, ele creu e se batizou. Mas um tempo depois, ele quis comprar com dinheiro o dom do Espírito Santo. Se você ler o capítulo, Pedro vira para ele e diz assim para ele, o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Pedro falou isso para uma pessoa que tinha sido batizada na igreja, mas que por dentro ela ainda não havia nascido de novo. E para você entender, o batismo é apenas um símbolo. O batismo é como aliança de casamento. Olha aqui, essa aqui é a minha aliança de casamento. Quando as pessoas veem essa aliança no meu dedo, o que elas logo entendem? Que eu sou casado, né? O batismo é como essa aliança. Essa aliança, se eu tirar minha aliança e andar sem ela, eu vou deixar de ser casado? Não, eu vou continuar sendo casado. Mas talvez as pessoas não vão saber, se eu não contar, que eu sou casado. Então, como eu ando com essa aliança, as pessoas já logo percebem que eu sou casado. E muito bem, né? Mas elas logo percebem que eu sou casado. O batismo é com uma aliança dos casados. E aqui uma coisa. Talvez você é solteiro e você pode ir numa joalheria e comprar uma aliança de ouro e passar a andar com a aliança no dedo da mão esquerda. Nesse dedo da mão esquerda. O mesmo que eu uso a minha aliança. Isso vai significar que você já é casado? Não.
você é solteiro que usa aliança na mão esquerda. A mesma coisa, o batismo é um símbolo. Assim como uma aliança na mão esquerda não faz de você casado, você ter sido batizado não faz de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Não significa que você tem um novo coração. Claro que toda pessoa que nasce de novo, ela deseja o batismo e ela se batiza porque é como toda pessoa que se casa põe uma aliança no dedo. Mas nem todo mundo que se batizou nasceu de novo. Tem muitos que é como um solteiro que usa aliança na mão esquerda. Ele até usa o símbolo, mas na verdade ele não é casado. E aquele símbolo, ao invés de simbolizar o fato que realmente aconteceu, que é o novo nascimento, se torna um símbolo e uma representação de uma mentira que ele vive. Então muitas pessoas que já foram batizadas dentro dessas igrejas ainda não nasceram de novo. Ah, mas ela foi batizada. Isso não significa nada no caso dela, porque por dentro ela ainda não mudou. Ela só entrou numa água e saiu molhado. É como o solteiro que põe aliança na mão esquerda. E muitas vezes, um solteiro que usa aliança na mão esquerda, muitas das vezes a intenção dele é enganar as pessoas, fingindo ser casado. Muitos religiosos estão apenas fingindo que tiveram um novo nascimento e que têm um relacionamento verdadeiro com Deus, quando na verdade eles não têm. E não passa de uma mentira. Tanto que eu aconselho as pessoas, né, a partir do momento em que de fato nasceu de novo, a talvez, quem sabe, em muitos casos a pessoa chega até a batizar de novo, porque ela fala assim, não, aquele lá não valeu, porque na verdade não tinha acontecido nada, me fizeram pressão e etc e tal, não vou entrar aqui. Agora, para finalizar, por que Jesus lembrou dessa promessa quando conversou com o fariseu? Porque foi através dele, porque Jesus se referiu à promessa de Ezequiel 36. Porque foi através dele que Deus cumpriu essa promessa. A boa notícia do Evangelho de Jesus é que através dele, de sua encarnação, vida, morte e ressurreição, Deus cumpriu essa promessa na vida do seu povo. E todos os que creem em Jesus como Senhor e Salvador recebem essa promessa em suas vidas. Deus fez a promessa na época de Ezequiel, mas ele não cumpriu na época de Ezequiel. Ele cumpriu há 2000 anos atrás, quando ele enviou o seu filho na terra para encarnar no ventre de Maria, viver uma vida perfeita, morrer pelos pecadores e ressuscitar ao terceiro dia para dar a esses pecadores a vida eterna. A promessa que Deus fez de aspergir água pura e de mudar o coração das pessoas é Jesus quem cumpre. Por isso Jesus lembra dessa promessa. Ele morreu para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. E após voltar para o Pai, enviou o Espírito Santo para gerar essa transformação dentro de todos que creem nele. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas coisas. Quem cumpre de Ezequiel? Somente Jesus pode mudar o coração das pessoas. Somente Jesus. E como essa mudança acontece? Quando alguém ouve a pregação do Evangelho de Jesus, da boa notícia do porquê que Jesus encarnou, o que a morte de Jesus representou, quando essa boa notícia é pregada e a pessoa crê nessa boa notícia, então o milagre do novo nascimento é operado pelo Espírito Santo no coração das pessoas. Agora, Lucas, qual que é a diferença entre a mudança da religião e a transformação pelo Evangelho? Duas diferenças. O Evangelho muda o novo coração, tudo na vida da pessoa muda. Motivações, pensamentos, desejos, sonhos, comportamentos, a visão, a maneira como ela enxerga todas as coisas. É uma transformação completa que começa de dentro e gera consequências do lado de fora. Segundo, é uma transformação constante e permanente ao mesmo tempo. Constante porque Jesus vai transformando todos os dias essa pessoa até que ele volte. E permanente porque como é o coração quem muda e ela nasceu de novo, não há nenhuma chance dela voltar a ser o que ela era antes. Então essa é a diferença da transformação que o Evangelho gera e que a religião gera. A religião gera transformação, mudança temporária,
mas cedo ou mais tarde vai voltar a ser o que ela é por dentro. O Evangelho de Jesus não. Como ele muda por dentro e dá à pessoa um novo coração e faz dela uma nova criatura, a mudança ela é permanente de uma vez por todas, embora isso não significa que o cristão seja perfeito. Porque Jesus começa a obra a partir do momento em que ela creu e só vai terminar quando ele voltar e levar ela para a eternidade. O cristão não é perfeito nesse mundo. O cristão continua cometendo erros, mas ele não volta a ser o que ele era antes. E a perfeição ele vai alcançar quando Jesus voltar e o levar para viver eternamente. Agora, é por isso que é preciso, nas igrejas, voltar a pregar o Evangelho de Jesus. Aqui eu não vou ter tempo, porque meu tempo já está acabando. Estou nos últimos segundos. Eu não vou ter tempo para falar o que de fato é o Evangelho, mas é a próxima série que eu vou começar. O que é e o que não é o Evangelho de Jesus. Lucas, se você falou que o Evangelho de Jesus gera transformação, porque muitas pessoas nas igrejas, embora tenham pregação todo dia, não é transformada. É porque essa é a raiz do problema. O Evangelho de Jesus não está sendo mais pregado. Se você quiser entender melhor o que é o Evangelho de Jesus, fica comigo e me acompanha nas próximas séries aí, tanto aqui quanto nos próximos cultos públicos, porque agora já liberou. Amém? Deus abençoe.